Atenção, exclusivo, o jornalista crava acerto entre Flamengo e James Rodrigo. Acompanha aí, ó. Por temporada pro Rames. Isso equivale a mais ou menos 24 milhões de reais por ano. Se divide por 12, 2 milhões de reais por mês. Ele teria um acréscimo em relação ao seu salário atual. Flamengo recusa proposta milionária por Fabrício Bruno novamente. O negócio é o seguinte, a informação que chega é que o Rennes da França faz nova investida por Fabrício Bruno. O jogador aceita, mas o Flamengo recusa. Meus amigos, amanhã temos jogo aí importantíssimo e Tite pretende surpreender com um jogador aí recém-chegado, mas que já está dando o que falar. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Mengão. Peço a você que fica de cantinho, que taca o dedo no like, só clicar no like aí, não custa nada, é de graça. Você consegue me ajudar simples assim. E depois se inscreve, tamo junto? Vou deixar um QR Code na sua tela, você vai apontar o seu celular e vai comprar camisas e acessórios do Flamengo com desconto. Tamo junto? Abençoado, faça seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que tá ganhando tudo, tá dando o que falar, vai ser campeão da Tríplice Coroa aí, vamos ganhar tudo, galera. Vocês põem fé? Comenta aí, tamo junto. Meus amigos, a situação é a seguinte, o jornalista cravou aí e tá bombando nas redes sociais, só dá essa notícia impressionante. O Flamengo teria feito a loucura de contratar James Rodrigues por um valor absurdo. Só que a gente foi apurar aí que o que acontece não é bem assim não. Parece que é uma montagem feita, né, com um trecho da fala do jornalista aí e que deu o que falar, né? Que ele teria divulgado que o Flamengo teria contratado James Rodrigues, só que não é bem assim não. O Flamengo nem tem, até o presente momento, interesse nenhum, nem contactou o jogador que está livre no mercado. Lembrando que o James Rodrigues teve uma passagem de 1 ano pelo São Paulo, acabou de rescindir o contrato, chegaram a um acordo lá, ele que custou mais de 25 milhões até o presente momento, não trouxe retorno nenhum, não trouxe nada de bom para o São Paulo, nem fez com que a imagem do São Paulo aumentasse. O jogador teve uma péssima passagem por lá, foi bem na Copa América, assim, muita gente fala que ele está fazendo corpo mole no São Paulo, né? Se ele viesse para o Flamengo, ele não ia fazer corpo mole, que ainda tem muito futebol para mostrar. Mas a verdade é que o Flamengo nem sequer sondou o jogador, nem sequer conversou. Então não existe isso, já estou desmentindo aqui, mas é o que está circulando na rede social aí, então a gente tem que repercutir aqui. Agora, a verdade, o que está circulando, o que é verdade 100%, isso tem a proposta, é o Rennes da França aí, fez uma proposta ao Flamengo de 12 milhões e meio de euros ali na mão pelo Fabrício Bruno, mais 1,5 milhão de euros, é tipo uma meta, né? Você bater suas metas lá, coisa e tal, por 90% do jogador, o Flamengo ainda teria 10%. Só que o jogador já tem 28 anos, dificilmente ele vai ir para lá e de lá vai ser revendido para outro clube. Então o Flamengo não aceitou essa proposta, embora o staff do jogador e o jogador aceitaram, foi o staff que levou essa proposta ao Flamengo, ou seja, então o jogador quer ir sim, só que o Flamengo está segurando porque é um grande jogador, o Flamengo vai ter que vender ele para contratar outro. Aí até outro entrosar, chegar, pegar ritmo, então seria difícil. Mas o Flamengo até então negou, é claro, se eles aumentar para 15, o Flamengo vai facilitar a saída, porque um jogador que já está aí com 28 para 29 anos, já deu o que tinha que dar, e o Flamengo tem grandes nomes aí pro lugar dele, né? Hoje, se ele sair, tem o Fabrício Bruno, tem o Léo Ortiz, ó, tem o Fabrício Bruno, tem o Léo Ortiz, tem o Davi Luiz, tem o Léo Pereira, tem o Cleito, que está pedindo passagem, então o Flamengo tem sim como repor esse jogador já com os que tem dentro de campo. E aí subiria mais um da base para ficar mais um ali, né? Caso aconteça um imprevisto. Mas o Flamengo até então nega a venda, não quer aceitar a proposta. E o Fabrício Bruno continua no Flamengo, pelo menos até passar o próximo jogo aí contra o Palmeiras. E falando em jogo contra o Palmeiras, que ainda está dando muito o que falar, a imprensa paulista rasga elogio ao Flamengo e botou aí uma crise no Palmeiras. Mas galera, futebol tá assim, né? O Flamengo 2 partidas atrás, quando empatou com times menores e perdeu, todo mundo começou a botar outra crise no Flamengo. Agora estão botando o Palmeiras. Qualquer time no campeonato brasileiro, qualquer time no campeonato mundial, em tudo, vai ter momentos de alto e baixo. Vai empatar perder 2 partidas, isso é normal. Não pode estar a crise no clube por isso.
E aí agora eles estão aí, né? Falando que o Flamengo é um super time, coisa e tal, mas há poucos dias atrás eles estavam aí desfazendo o Flamengo. A verdade é, o Flamengo fez um péssimo tempo. Assim como o Palmeiras, nenhum dos dois times queria um jogo. Era um bate de lá e bate de cá. Depois o Flamengo perdeu o Cebolinha, o Flamengo caiu de qualidade no primeiro tempo. No segundo tempo o Flamengo se achou, conseguiu fazer os gols e mudou, jogou bem. Mas a verdade é que no primeiro jogo ali era um jogo para empate. E parecia que ia ser os dois jogos para empate para dar pênalti. Depois no segundo jogo, no segundo tempo, o Flamengo conseguiu reverter o placar, fazer um belo placar. Mas até então, se acontece do Flamengo perder para o Palmeiras, eles vão estar falando a mesma coisa que eles estão falando do Palmeiras e eu estou falando do Flamengo. Então é assim. Então a gente não pode muito pelo que a gente escuta aí, principalmente nessa imprensa marrom, essa imprensa sem vergonha, que gosta de colocar crise nos times. Mas a verdade é, o Flamengo vai para São Paulo contra o Palmeiras, né? Primeiro ele vai pegar o São Paulo agora no final de semana, no sábado às 9h30. Nós temos novidades aí, já vou falar sobre isso. Mas pega o Palmeiras na quarta lá. E se o Flamengo lá só tem a obrigação, um empatezinho, pode perder até por 1-0, o Flamengo se classifica. Só que o Flamengo com certeza vai jogar para ganhar, né? Tem que jogar para ganhar. Mas não tem jogo ganho, não tem nada certo e temos que continuar lutando. Claro, a gente tem uma vantagem muito boa e a gente confia no time que tem. Mas é assim, né? O time perde uma partida como essa aí, ou contra um time menor, já está em crise, que o técnico não presta, que o jogador é isso, que é aquilo. Agora o Pedro é o melhor jogador do mundo. Os números mostram isso, né? É o artilheiro em nível mundial, é o que fez mais gols. Mas daqui a pouco você passa 4 partidas sem fazer gol e o pessoal já perde a cabeça dele. Então é tudo assim no futebol, é tudo dinâmico, é cheio de mimimi. Mas não vamos nos apegar por isso, vamos concentrar, torcer pelo nosso Mengão e torcer para que o Tite consiga fazer um bom trabalho aí e acertar para poder vencer. E é isso aí. E a novidade que a gente tem para o final de semana, o que acontece? O Flamengo chega a São Paulo amanhã cedo, joga contra o São Paulo, deve permanecer em São Paulo para enfrentar depois o Palmeiras. E contra o São Paulo, Tite treinou entre os titulares aí o Carlinhos e não o Gabigol. Então o Tite está pensando aí em escalar o Carlinhos como titular e deixar o Gabigol no banco, hein? O Gabigol passa a ser a terceira opção do Flamengo. Então o Tite está esboçando essa reação aí. E há quem crave também que ele, num certo momento lá, ele colocou o Carlinhos e o Gabigol. Acontece o seguinte, o Flamengo não vai ter o Pedro por suspensão do terceiro cartão amarelo e não vai ter também o Luiz Araújo, que também está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então o Gabigol entraria na vaga de Luiz Araújo e o Carlinhos na vaga de Pedro. E provavelmente ele que está voltando de lesão, Bruno Henrique seria o nosso ponta, que jogaria pela ponta esquerda ali, certo? Mais atrás dele ali, o Tite colocaria o Arrascaeta, o Gerson, pouparia o De La Cruz novamente, por cansaço, e colocaria ali na vaga do Eric Pulgar, o Alan novamente. Mas isso ainda não é nem a provável escalação, isso aí foi um time esboçado pelo Tite ontem, no qual o Wesley entraria na vaga de Varela e Matias Vinha entraria na vaga de Ayrton Lucas. E na zaga voltaria o Davi Luiz e permaneceria ali o Fabrício Bruno. Claro, o goleiro Rossi também estaria nesse time, mas por enquanto ainda não é nem a provável escalação, então a gente ainda vai estar repercutindo. Mas a grande novidade seria que ele colocaria o Carlinhos de titular e deixaria o Gabigol de banco. Vocês concordam com isso? Acho que o Tite faria certo se agisse assim, deixar o Gabigol no gol, ó, o Gabigol no banco e o Carlinhos de titular. Pegou meio pesado, hein? Mas vamos ver o que vai acontecer até a hora do jogo, né? Porque muita coisa vai acontecer. A gente vai ter uma surpresa aí, porque alguém, né? Um dos dois vai ter que ser titular, ou bobear os dois, né? Porque ele também testou os dois. E é isso aí. Agora voltando sobre os assuntos aí da internet, né? Muita gente cravando aí Michael também no Flamengo. Mas a verdade é que ninguém no Brasil hoje consegue pagar o salário que o Michael ganha lá na Arábia. O Michael já teve 3 aumentos de salário depois que chegou na Arábia. Depois que o Flamengo foi lá pro Al Hilal, já teve 3 aumentos de salário. Para ele voltar para o Brasil, ele tem que aceitar reduzir o seu salário. Ele está chegando de graça? Chegaria de graça porque ele vai reincidir com o Al Hilal. Mas, né, no mercado da bola a gente sabe que é tudo dinâmico e tudo pode acontecer. Hoje o Corinthians está de olho no Michael e o Grêmio também. Só que nenhum dos dois tem condições de pagar o salário que ganha lá, que deve estar na casa aí dos 4 milhões de reais. Ou seja, para ele jogar aqui no Brasil, alguém fosse bancar o salário dele, ele não pagaria mais do que 1,5 milhão.
Se ele quiser jogar no Flamengo, ele teria que aceitar abaixo de 1,5 milhão. Então por isso que o Flamengo ainda não fez nenhuma sondagem, não tem nem demonstrou interesse em repatriar o Michael. E outro detalhe, o Tite também não esboçou interesse no jogador. É um jogador que joga pela direita e pela esquerda, faz as duas pontas. Na minha opinião, é um excelente jogador, um jogador que tem drible rápido, um jogador que sabe enfesar a zaga adversária, traz muito valor para o time. Só que o Tite não vê desse jeito. A gente tem o Matheus Gonçalves aí que tem mais ou menos as mesmas características do Michael. O Tite quase nem utiliza o jogador fica escanteado, é jogador jovem, promissor, mas o Tite quase não usa. Então ele não demonstrou interesse nenhum pelo Michael e o Flamengo também, por enquanto, não reagiu aí se vai ou não atrás do jogador. Mas o mercado da bola, como eu já disse, né, tudo pode mudar e o Tite, quem sabe aí, né, daqui para frente, sabendo que está difícil contratar alguém, peça a cabeça aí do Michael, aí o Flamengo vai lá, vai pegar de graça, vai dar uma luva pro jogador, claro, e se conseguir chegar a um acordo ao salário, o Flamengo tem condições de pagar um bom salário, e ele tem um acordo de cavaleiros, se ele honrar esse acordo, ele vem pro Flamengo. Outra notícia aí, que muita gente vive perguntando, é sobre o Claudinho. Claudinho, Flamengo e Zenit. O Flamengo não desistiu e o Claudinho também não desistiu de vir pro Flamengo, mas o Zenit está tentando renovar a todo custo. O Zenit tem muita grana, não precisa de grana. Se bater o pé, o jogador fica. Bateu o pé com o Wendel. O Wendel ficou. O Wendel está no banco lá. Mas eles deram aumento de salário, renovaram o contrato dele com um salário absurdo. E ele está lá. E, às vezes joga, às vezes fica no banco, porque o jogador está insatisfeito, mas eles não querem saber. Eles têm condições, eles bancam o jogador e que se vire lá. Fique lá. Quer nem saber. E o Claudinho pode acontecer a mesma coisa. Então o Claudinho já ofereceram aumento de salário com renovação e o jogador está batendo o pé que quer sair. Mas até o dia 10, até o dia 2 de setembro, quando fecha a janela, muita coisa deve acontecer. Mas se o Flamengo ficar insistindo no Claudinho, pode ser que o Flamengo fique sem ninguém. Então essa é a verdade. O Flamengo está de olho no Claudinho, mas no provável, até um momento, o Flamengo não avançou nem sequer uma vírgula. Nada, nada, nada. A proposta do Flamengo para o Zenit aí chegou na casa de 18 milhões de euros. O Flamengo pretende pagar em suaves prestações. Zenit sinalizou que se o Flamengo pagasse em 3 prestações, aceitaria. Mas desde que sinalizou dessa forma, o Flamengo não deu uma contraproposta aí, falando que pagaria em 3 prestações. E o Zenit vem tentando renovar. Já foram 3 reuniões na qual ofereceram aumento de salário, aumento de tempo de contrato, mais uma luva. E o Claudinho recusou. Por que ele está recusando? Porque o sonho dele é vir para o Brasil, para o Flamengo. Não só para jogar no Flamengo, visando a seleção brasileira, que é o maior sonho que ele tem, é jogar a Copa do Mundo. Então se ele viesse para o Flamengo, ele ficaria ali nas vistas do Dorival Júnior e poderia aí, quem sabe, disputar a Copa do Mundo, né? Talvez a única da sua carreira, porque até a Copa do Mundo ele já vai estar com 30 anos. E depois aí a próxima ele estaria com 34. Ficaria muito mais difícil. Mas hoje, no momento, o futebol que o Claudinho tem, se ele chega no Flamengo, ele consegue arrebentar, ele ajuda muito o Flamengo e com certeza ele ganha uma vaga na seleção brasileira, que a seleção brasileira está no processo de reformulação, está passando vergonha atrás de vergonha. Dorival Júnior procura essa saída e ele seria um grande nome, um jogador habilidoso, experiente, com qualidades e agregaria valor para o Flamengo e para a seleção brasileira. Então o Flamengo está ali aguardando, não desistiu, mas também não consegue fazer muita coisa porque o time dos Zenit tem muita grana. Grana para eles não é problema, eles são ruins de negociar. Eles soltam um jogador, só se o jogador estiver muito em baixa lá, e eles quiserem se livrar do cara, que não é o que está acontecendo nesse momento. Então é isso aí, meus amigos. Tamo junto, taca o dedo no like, se inscreve, abençoado Flá. Aqui é mais Flamengo, vamos que vamos, forte abraço e até mais, valeu!